Bom, agora nós vamos falar, propriamente dito, das redes neurais convolucionais baseadas em regiões. Qual que é a ideia por trás? Dado uma imagem de entrada, aplica-se um algoritmo ou uma técnica que extrai regiões propostas. Nesse caso aqui, a técnica consegue identificar essas regiões na imagem. Depois que eu identifiquei essas regiões, eu ajusto o tamanho da imagem e passo esse resultado para a rede neural convolucional. Depois que eu extraio as características utilizando a rede neural convolucional, um sistema classificador, no caso pode ser uma máquina de vetores, classifica o que nós temos. Nesse caso, essa imagem específica, ela pode ser classificada, ela está sendo classificada como uma pessoa, ou seja, dado uma imagem um pouco mais complexa, essa imagem, ela é extraída, dessa imagem são extraídas regiões, e dessas regiões, cada uma dessas regiões são classificadas. Essa técnica, ela utiliza 3 módulos. O primeiro módulo gera as regiões independentes de categoria. Essas são as regiões candidatas para o detector. O segundo módulo é uma grande rede neural convolucional que extrai as características das regiões. E o terceiro módulo utiliza um classificador SVM a partir das características. Bom, o módulo 1. O módulo 1, que é o da descoberta das regiões, o autor ele propõe a utilização de várias possíveis técnicas. Aqui estão algumas delas propostas pelo autor. Mas essas técnicas elas são utilizadas para extração das regiões. O autor não chega a testar todas as técnicas. Ele até relata nos trabalhos futuros que pretendia testar todas as técnicas em um trabalho futuro. Ao final dessa aula, nós veremos que depois ele mudou de ideia em relação a isso. Mas no primeiro artigo, que é Redes Neurais Convolucionais baseadas em regiões, ele até propõe testar depois todas as técnicas. O autor ele utilizou a técnica Selective Search, somente essa técnica, mais nenhuma outra. Essa técnica ela é capaz de extrair e propor regiões de interesse nas imagens para ir para o classificador. A vantagem dessa técnica, de acordo com o autor, é que ela leva em consideração várias estratégias, como cor, textura e fechamento. Vamos entender o quanto essas estratégias são importantes. Agora vamos ver as vantagens da técnica Selective Search, que despertou o interesse do autor na utilização dessa técnica nas redes neurais convolucionais baseadas em regiões. Observe nessas imagens. Concentre-se na imagem B, na C e na D. Cada uma dessas 3 imagens, nosso sistema ocular utiliza técnicas diferentes para reconhecer. Por exemplo, na imagem B, os gatos podem ser distinguidos por cor. Muda-se as cores, eu consigo facilmente distinguir os gatos. Mas essa técnica ela não é eficaz na imagem C. Tudo é verde na imagem C. Na imagem C, nosso sistema ocular, o sistema ocular humano, já utiliza textura. Então, nós sabemos que o camaleão está aí nesta imagem, porque nós utilizamos a diferença de textura nessas imagens. Já na imagem D, nós sabemos que esse carro possui uma roda, porque essa roda está fechada em relação ao carro. Ou seja, nós utilizamos diversas técnicas para reconhecer e distinguir imagens. A ideia do Selective Search é pegar uma imagem como a imagem A, que é uma imagem composta de vários tipos de objetos, cores, texturas e fechamento, e descobrir e fechar as regiões nas regiões que são mais significativas desta imagem. Outras técnicas fazem isso também, mas o Selective Search atualmente é a técnica que o autor da rede neural convolucional propõe para a resolução do problema. Essa imagem ela apresenta como que funcionaria essas técnicas. Vamos observar a imagem como um todo aqui. Se vocês observarem, existe um homem e as ovelhas. A ideia é reconhecer o homem e as ovelhas. E observe que, dependendo de como eu expando esses superpixels,
eu consigo reconhecer algumas ovelhas ou o homem. As ovelhas, elas começam a ser reconhecidas logo no início. Enquanto o homem, ele só vai ser reconhecido no fim, quando eu expando os superpixels de tal forma a perceber a figura humana dentro da imagem. O Selective Search leva em consideração tudo isso. Observe que o quadro foi reconhecido já na segunda transição. Já a pessoa, ela é reconhecida a partir do momento que são consideradas mais regiões. Para a utilização do Selective Search em relação em projetos pessoais, é possível utilizá-lo com o framework OpenCV. OpenCV também implementa o Selective Search. O módulo 2, este já trata da extração das características. E como foi dito anteriormente, a extração das características vai ser feita utilizando redes neurais convolucionais. O autor propõe a utilização da AlexNet, e neste caso, a ideia foi extrair um vetor com 4.096 características e ele declara explicitamente a utilização do framework Café. No exemplo, as imagens de entrada, elas tinham 227 por 227 pixels. Então, veja bem, em resumo, o Selective Search vai propor as regiões, que estão aqui explicitamente já propostas, e essas regiões, neste caso, para este trabalho, elas serão entregues para a rede neural convolucional no formato de 227 por 227 pixels. Acontece aí um problema. Observe, utilizando uma imagem dos slides anteriores, que as regiões elas não são quadradas, elas podem ser retangulares, e elas não necessariamente são iguais em tamanho. Então, o autor ele teve que lidar com um problema que era ajustar essa imagem dessa região para 227 por 227 pixels. Para ajustar essa imagem, ele utilizou uma técnica muito simples. Ele simplesmente achatou ou esticou a imagem. Ele mudou a escala da imagem para ela ficar com 227 por 227. Aqui está um exemplo das imagens que ele ajustou. Observe o avião. Aqui, por exemplo, só os aviões, ó, o quanto que esse aqui foi achatado, alguns foram esticados, os pássaros também. Aqui as bicicletas, algumas achatadas, ou seja, as imagens teve mudança em escala para serem a entrada da rede neural convolucional no formato que era previamente configurado. O autor também propõe a utilização de outras estratégias, mas fica apenas no campo das propostas. Por exemplo, uma outra estratégia, ao invés de mudar a escala, que é bem observado aqui, ó, é simplesmente cortar a imagem. Outra estratégia é cortar a imagem e colocar um fundo cinza. Nessa outra aqui, ela foi cortada e colocado o resto da imagem. Já nessa, o fundo cinza. A mesma coisa pode ser vista aqui. Mas isso o autor descreve como trabalho futuro. Observe que no primeiro artigo, que é o Rede Neural Convolucional baseado em regiões, ele se preocupou bastante com o resultado final do algoritmo da técnica Selective Search. Para extrair as características, o autor usou a base de imagens, né, do ImageNet de 2012, para treinar a rede neural convolucional com o framework Café. Então, cada uma das imagens que ele extraiu do algoritmo anterior, ele utilizou na rede neural convolucional já treinada com o banco de dados de imagem. Aqui é o framework que ele utilizou para a resolução do problema das extrações de características da imagem. Depois das características extraídas, utilizou a máquina de vetores para classificar as imagens. O autor utilizou também a base para treinar o classificador. Aqui está um exemplo de classificação de um gato. Observe na imagem que aqui estão exemplos de classificação positiva para gatos. E aqui está um exemplo de classificação negativa para gatos.
A ideia, então, após treinado o classificador, é que, dado essas imagens, o classificador consiga classificar se é ou se não é determinada classe. Depois, o autor ele propõe a utilização de uma regressão bounding box. A ideia dessa regressão é diminuir os erros. Aí, o que se trata essa regressão? Observe aqui o gato, que a gente estava trabalhando anteriormente. Aqui, a região escolhida, ela não está, ela não foca exatamente no gato. Ainda tem pedaços do fundo aqui nesse canto aqui, ó. Ela está longe para a esquerda. Enquanto essa outra aqui, ó, ela tem em toda a sua área regiões que não precisariam constar para o classificador. Então, a ideia da regressão bounding box é gerar imagens parecidas com essa, que detenha o máximo possível da região, seja o elemento de fato que eu preciso classificar. Qual que é a vantagem da utilização dessa técnica? De acordo com os resultados, reduz os erros na detecção dos objetos, treina o modelo de regressão linear para predizer as janelas de detecção e ajusta as janelas de detecção para o tamanho ideal da imagem da região. Aqui está um exemplo do bounding box já dentro do algoritmo. Então, eu tenho a imagem, vamos recordar lá a primeira figura. O Selective Search propõe as regiões, a AlexNet mais o SVN detecta as características. Depois que eu extraí as características e classifiquei, o bounding box faz um ajuste fino nas regiões que de fato são significativas para a imagem. Vamos fazer uma análise agora da execução. Comparado com outras técnicas, a rede neural convolucional baseada em regiões demonstrou uma alta performance. Ela gera poucas características. Nesse caso em específico, 4.096. Outros times, por exemplo, um time que sempre está sendo comparado aí, que é o time do Lab UVA, eles lidam, por exemplo, com vetores da ordem de 4.000 por 360.000. Então, multiplicando esses elementos, nós percebemos a quantidade de dados que esse time lida comparado com o que essa proposta vai lidar. Então, em termos performáticos, essa técnica ela apresenta um ganho significativo. Esse ganho significativo foi medido pelo autor. Em se tratando de GPU, de acordo com seus resultados, ele consegue processar uma imagem em cerca de 13 segundos. Em se tratando de uma CPU, em média 53 segundos, utilizando algo em torno de 1.5 GB de memória RAM. Enquanto abordagens lá do UVA deveriam lidar com cerca de 134 GB de memória RAM para resolver e lidar com o mesmo problema.